Hoje eu não vim falar aqui nem de tributação, nem de agro. Eu vim compartilhar com vocês uma experiência que me tocou muito sobre superar as nossas dificuldades, as nossas inseguranças. Eu me lembrei neste final de semana a respeito de um fato que me marcou muito e acho que é interessante compartilhá-lo aqui com vocês. Eu defendi a minha dissertação de mestrado na PUC em outubro, salvo engano, outubro de 2009. Era início de 2010 e um amigo, sabendo que eu tinha estudado esse tema, que eu tinha me dedicado a ele no meu mestrado, me convida para que eu desse uma aula numa pós-graduação nessa matéria específica, tributação no agro. Estava eu todo empolgado, com a possibilidade de tratar as questões que eu tinha abordado na minha dissertação, a dissertação que viria a se tornar o livro Tributação Federal 5, 6 anos depois, mas ao mesmo tempo eu estava muito ansioso, porque seria a primeira vez que eu trataria publicamente, num ambiente de sala de aula, sobre o meu trabalho. Pois bem, foi muito desafiador e me bateu muito em insegurança, confesso a vocês. No dia da aula, eram mais ou menos uns 40, 50 alunos. Havia toda uma expectativa, Nossa, lá em 2010, ainda é, mas imagina naquela época, era tudo muito novo, muita incerteza sobre o universo da tributação no agro. Eu me preparei, me dediquei àquela aula, mas no dia específico, eu cheguei era um auditório, cheguei na aula, na verdade era um auditório para 300 pessoas mais ou menos. E como eu mencionei, eram uns 40, 50 alunos. E um senta aqui, o outro senta lá, o outro senta aqui na frente, o outro senta lá no fundo, todo mundo esparramado. E o fato é que eu não conseguia render. Eu falava do tema e eu via que eu não estava conseguindo cativar os alunos, que eu não estava conseguindo transmitir o conhecimento que eu sabia que eu tinha e que eu tinha me dedicado muitos anos àquilo. Mas, na prática, falando português claro, não estava rolando, a coisa não estava dando certo. E aquilo foi me batendo uma insegurança, foi me batendo um nervosismo, eu tentando manter a calma, mas não conseguia superar. Pois bem, eu dei o primeiro tempo, o primeiro e segundo tempo, nós fizemos um intervalo e na hora do intervalo eu fui pro banheiro, fechei os olhos, me concentrei e comecei a rezar. Pedi a Deus, naquele momento, que me iluminasse, que me desse a sabedoria para eu sair daquela situação. Lavei o rosto, depois do intervalo chamei a turma e fui, como a gente diz no universo do agro, fui arrebanhando o povo e coloquei todo mundo sentadinho ali, bem à frente, bem nas primeiras cadeiras. Me tranquilizei, me acalmei e aí a aula rendeu bastante. Enfim, fui elogiado e tudo mais, e os alunos me deram feedback depois que gostaram muito. Qual que é a mensagem que eu quero transmitir? E repito, eu lembrei disso nesse final de semana. Até no momento do desespero, a gente tem que manter a calma. Tem que manter a calma, tem que manter a serenidade. Se desesperar, não resolve problema nenhum. Foi isso que eu fiz, e claro, para quem é cristão, enfim, para quem acredita em Deus, com muita oração. É o que eu procuro fazer. Um abraço.